Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane, e estamos no CEAD, Centro de Ensino à Distância. Espero que você já esteja nos acompanhando aí, assistindo todas as aulas, já esteja inscrito no nosso canal, porque tem muita coisa bacana. Bom, nós vamos falar sobre um descritor da prova SAEB, que os alunos estão tendo muita dificuldade, que é identificar a causa e a consequência de um texto, né? Então, o que é identificar a causa e a consequência de um texto? É conseguir identificar nesse texto elementos que trazem a causa de um fato, né, estar acontecendo, uma causa que vai levar a uma consequência ou uma consequência por causa de um fato que aconteceu. Parece meio confuso, mas a gente vai entender isso. E aí eu coloquei aqui, ó. Você acha difícil ler e entender um texto? Vamos treinar, porque para identificar causa e consequência, nós precisamos ler e compreender o texto. E aí eu trouxe aqui o texto para a gente fazer leitura, né? Que é um artigo de opinião. Nós já estamos trabalhando com esse artigo de opinião em algumas aulas, que é um dos gêneros aí do 9º ano. E eu gostaria que você acompanhasse a leitura e depois que nós falássemos sobre causa e consequência. Então, vamos lá. O uso excessivo de celulares e seus impactos na sociedade. Nos últimos anos, os celulares se tornaram indispensáveis no cotidiano das pessoas. Utilizados para comunicação, trabalho e lazer, esses dispositivos oferecem inúmeras facilidades. No entanto, o uso exacerbado dos celulares tem gerado preocupação entre especialistas que alertam para as consequências prejudiciais em sua saúde mental, a produtividade e as relações interpessoais. Um dos principais problemas do uso abusivo dos celulares é o impacto na concentração. Muitos estudos apontam que a exposição constante às notificações e às redes sociais reduz a capacidade de foco e de memória, dificultando tarefas que exigem atenção plena. Isso pode ser observado, por exemplo, no ambiente escolar, onde alunos frequentemente interrompem o estudo para verificar mensagens comprometendo o aprendizado. Além disso, o uso contínuo dos celulares pode prejudicar a saúde física. A fadiga ocular, causada pelo tempo prolongado olhando para as telas, pode gerar dores de cabeça e dificuldades para dormir. A síndrome do pescoço de texto, resultado da postura inclinada ao olhar para o celular, tem sido relatada por profissionais da área médica como um problema crescente entre jovens e adultos. Outro efeito preocupante é a deteriorização das interações sociais. É comum ver grupos de amigos ou famílias reunidas fisicamente, mas totalmente desconectados emocionalmente, cada um imerso em sua tela. Esse fenômeno, conhecido como pubbing, afeta a qualidade das relações humanas e pode levar ao isolamento social. Diante dessas consequências, é essencial adotar um uso mais consciente dos dispositivos móveis, estabelecer limites para o tempo de tela, priorizar conversas presenciais e realizar pausas ao longo do dia são estratégias simples que podem ajudar a minimizar os impactos negativos. Afinal, a tecnologia deve ser uma aliada e não um obstáculo para a qualidade de vida. Bom, eu trouxe a seguinte pergunta aqui para vocês. Identificação de causa e consequência é uma das habilidades do SAEB. E a pergunta é, de acordo com o texto, um dos principais problemas do uso abusivo de celulares é... Olha o que ele está perguntando aqui para nós. Um dos principais problemas causados, né, pelo uso abusivo de celulares. Então, a consequência, né, do uso abusivo de celulares. E ele pede de acordo com o texto. Sempre que cai uma pergunta assim, né, na prova, sempre que aparece uma pergunta dessas, os alunos às vezes tendem a ler as questões e não observam que tem aqui, ó, de acordo com o texto. Então, sempre que tiver isso aqui, ó, de acordo com o texto, quer dizer que você vai voltar lá no texto. Ô, professora, tá riscando tudo errado aí. Voltar no texto e procurar lá no texto qual é a informação que me diz qual é um dos principais problemas do uso abusivo de celulares. Aí a gente volta lá no texto e, ó, vamos ver aqui.
No primeiro parágrafo, ele apresenta o assunto, a introdução, ele fala sobre o uso excessivo dos celulares, e a tese que ele vai defender está aqui no finalzinho da introdução. Isso aqui é a estrutura, né, do texto argumentativo. Aqui é a tese. E aí ele começa o segundo parágrafo assim: um dos principais problemas do uso excessivo, abusivo dos celulares é o impacto na concentração. Quer dizer, qual é a consequência, então, do uso abusivo de celulares? A principal, o impacto na concentração. Aí, a informação estava aqui explícita no texto. E se ele perguntasse para mim, qual é a consequência do uso abusivo de celulares, a principal consequência do uso abusivo dos celulares? O cansaço físico e mental, o impacto na concentração, a falta de comunicação em relações interpessoais ou a incapacidade de discernir sobre o que é certo ou errado. Bom, quando nós observamos aqui, o que acontece? Nós já achamos a resposta aqui na letra B. Todas essas outras alternativas, elas aparecem no texto. Mas quando ele fala do principal consequência, a principal consequência do uso abusivo de celulares é o impacto na concentração. E aqui a gente identifica causa e consequência. A causa, o uso abusivo de celulares. Qual a consequência? O impacto na concentração. Tá vendo como é que a gente identifica causa e consequência no texto? Vamos ver outra atividade que fala sobre isso. Qual é a consequência da postura inclinada ao olhar para o celular por muito tempo? Isso de acordo com o texto, né? Então, é a fadiga ocular e o cansaço físico, o impacto na concentração, a aquisição da síndrome do pescoço de texto ou dores no corpo e na cabeça. Então, qual é a consequência da postura inclinada? Vamos voltar lá no texto de novo, ó. Vamos ver aqui, terceiro parágrafo, né? Além disso, o uso contínuo dos celulares pode prejudicar a saúde física. A fadiga ocular, causada pelo tempo prolongado olhando para as telas, pode gerar dores de cabeça e dificuldades para dormir. Aí aqui, olha só, ele começou com a consequência. A síndrome do pescoço de texto, tá vendo? É resultado da postura inclinada ao olhar para o celular. Aqui ele começou apresentando a consequência. Qual é a consequência? A síndrome do pescoço de texto. Qual a causa? A postura inclinada ao olhar para o celular. Está aqui dentro do texto, a causa e a consequência. Mas aqui, ao contrário daquela primeira questão, a consequência apareceu primeiro, depois a causa. Então, nós voltamos lá e identificamos a resposta. Ó. Qual é a consequência da postura inclinada ao olhar para o celular? A aquisição da síndrome do pescoço de texto. Tá vendo que nós acabamos de identificar no texto? Pois é. Nessa aula, nós aprendemos a identificar a causa e a consequência, né, dentro dos textos. Principalmente nos textos dissertativos, argumentativos, vão aparecer causas e consequências. Nos textos informativos também nós vamos encontrar causa e consequência. Então, causa é aquilo que leva a uma consequência, o que causou aquela reação, aquele resultado. Consequência é o resultado de algo que foi feito, que é a causa. Elas estão interligadas, causa e consequência. E sempre que pedir para você achar causa e consequência dentro de um texto, você vai observar isso. Qual foi o resultado disso? A consequência. O que causou isso? É a causa. Beleza? Então é assim que a gente identifica. Espero que você tenha entendido. Nós teremos mais aulas sobre esse texto falando de outras habilidades, né? De outros escritores aí da língua portuguesa. E eu espero até a nossa próxima aula.